Graça e paz, igreja. Grace and peace, Graça e church. paz, igreja. Grace and peace, church. Abra sua Bíblia no Open up your Evangelho de Bible. João. Evangelho de João, John 21, 21, a partir do versículo 15. John 21, 15. Bom te ver, Caleb. Deus abençoe sua vida, meu brother. Queria que sempre, de 5 em 5 minutos, põe meus minutos ali, viu? Para eu ficar sabendo. Eu vou ler, depois o Pedro vai ler. João capítulo 21, a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? E João respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacentas os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Pedro, não é João, é Simão, tá? Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro se entristeceu por Jesus ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe, Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando você era mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andava por onde você queria. Quando, porém, for velho, estenderás as mãos, e outros te cingirá e te levará para onde você não quer. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou Jesus: segue-me. Amém. So John 21, verse 15. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question for a third time. He said, Lord, you know everything. You know I love you. Jesus said, then feed my sheep. I tell you the truth. When you were young, you were able to do as you liked. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands, and others will dress you and take you where you don't want to go. Jesus said this to let him know by what kind of death he would glorify God. Then Jesus told him, follow me. Aleluia. Hallelujah. Pode assentar. You can sit down. Apague as luzes, por favor. E não feche sua Bíblia, amado. Do not close your Bible, all right? Mantenha aberta no capítulo 21. Keep it open, the chapter 21. Nós vamos fazer agora uma timeline de Pedro. We're going to go through a timeline of Peter. O que aconteceu antes até esse momento. What happened until now? Pedro era chamado de Simão. Peter was called Simon. Ele era casado. He was married. Ele era irmão de André. He was the brother of Andrew. E antes de ser chamado por Jesus, And before he was called by Jesus, ele era pescador. he was a fisherman. Pedro, ele não foi educado religiosamente, He didn't go to school religiously como ali os líderes judaicos daquela época. as a message of the law. Então ele era tido como ignorante. So he was taken as an ignorant. Pedro também foi líder entre os apóstolos, He was a leader between the disciples. antes e depois da sua queda, Before and after he fell, e depois da sua restauração. and after his restoration. E nós vamos falar de Pedro hoje, And we're going to talk about Peter today. que é o seu reflexo, é o meu reflexo. There is your image, my image. Porque é aquele camarada que na frente de Jesus Because it's the guy in front of Jesus. diz: estou contigo, Cristo. He says, I'm with you, God. E na primeira oportunidade, In the first opportunity,
Ele cospe na cruz de Cristo. He spits on the cross of Christ. E esse cara parece muito com a gente, And he looks like us. porque fazemos isso diariamente. Because we do it daily. E eu não quero que você saia daqui nessa manhã And I don't want you to go home entendendo como que Pedro era top, velho. and understanding how Peter was good. Não, eu quero que você saiba o que Cristo fez por Pedro. I want you to know what God did for Peter. De onde Cristo tirou Pedro. Where God took Peter from. E como Cristo restaurou a vida de Pedro. And how Christ restored him. Então vamos iniciar. So let's begin. Um amigo meu, ele dizia para mim assim: One of my friends used to say, Chesco, Chesco, todos os cristãos são iguais. all Christians are the same. Eles gostam de nos ensinar o caminho. They like to teach us the way. Gostam de mostrar e apontar os nossos erros. They like to show us our flaws. Mas traem Jesus diariamente. But they betray Jesus daily. E sabe o que eu falei para ele? You know what I said? Você tem razão. You're right. Eu não tinha o que dizer para ele, mano. I didn't have anything to say. E ele nem cristão era. And he wasn't Christian. O primeiro registro onde encontramos Pedro é em Lucas capítulo 4. The first time we see Peter in Luke chapter 4, Onde Jesus ele vai curar a sogra de Pedro. where Jesus heals Peter's mother-in-law. E no capítulo 5, nós vemos, no capítulo 5 de Lucas, In the chapter 5 of Luke, nós vemos uma pescaria mal sucedida, we see they went to fish and it was bad. onde Jesus chega e muda todo aquele cenário. When Jesus went there and changed everything. E naquele momento Jesus ele chama Pedro. In that moment, Jesus called Peter. E Pedro abandona tudo para ser um discípulo de Jesus. And Peter left everything behind to follow Jesus. E ele se torna um apóstolo de Jesus. And he becomes an apostle. E ele se torna entre os apóstolos um líder. And he becomes a leader between the apostles. A Bíblia não fala assim, Pedro era o líder dos apóstolos. The Bible doesn't say that. Mas nós vemos pelas atitudes de Pedro à frente dos 12. But we see by his actions. Então, nessa jornada que Pedro inicia com Jesus, So this journey that Peter started with Jesus, ele vê muitas coisas, cara. he sees a lot of things. Ele vê surdos ouvindo, You see people there couldn't hear. ele vê coxos andando, You see paralyzed people walking. ele vê pessoas sendo libertas de demônio, You see people being delivered. ele vê pessoas ressuscitando. You see people raising to life again. Pedro viu tudo isso com He Jesus. saw all of that with Jesus. Ninguém contou para ele. Nobody told him that. Ele viu. He saw it. Ele é o que chamamos de testemunha ocular. He saw it, everything. Porque ele viu isso, ninguém contou para ele. He was a witness. He saw everything in person. E em um determinado momento, depois que Pedro já caminhava com Jesus há longo tempo, And moments after that, walking with Jesus, há um momento em que Jesus, Lucas, deixa eu ver você de Bruno de novo. Há um momento em que Jesus ele prega um sermão muito duro para a multidão que o acompanhava. there is one that Jesus preached a very tough sermon. E essa multidão vai embora, And the crowd go away. ficando ali somente os 12. And only the 12 stood there. Nós vamos dar uma acelerada aqui agora, viu, gente? We're going to go faster, all right? Deixa eu aquecer aqui. E nessa galera que vai todo mundo embora, só sobram os 12. And only the 12 stood there. E Jesus pergunta para os outros: vocês também não querem ir embora, galera? And Jesus asked them, you don't want to go? Vocês não querem seguir a multidão? You don't want to follow the crowd? Aí Pedro toma a palavra And Peter said, e diz: Senhor, para onde vamos? where should I go? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. If only you have the eternal word of life. E nós reconhecemos que o Senhor é o Cristo, o And Filho de Deus. we recognize you are the Christ, Son of God. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. And Jesus looked at Peter and said, Você sabe isso não é porque você é o cara, you don't know this because you know it. é porque Jesus, meu Pai, te revelou It's isso. because God revealed to you. E nesse mesmo episódio, Jesus pergunta aos 12: In the same day, Jesus asked the 12, quem os homens aí diz que eu sou? who the people say I am? Jesus pergunta para os discípulos, tipo assim: o que a galera está falando de mim por aí? He asked the disciples, what are people talking about me?
E eles dizem assim, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, Some ou people- alguns dos profetas. Some people say you're Elijah, John the Baptizer, and some of the prophets. E Jesus pergunta para eles, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? And Jesus asked him, what about you? Aí What- Pedro, who you mais say uma I am? vez, ele toma a palavra. And Peter said it again. Tu és o Cristo, You're the Christ, o Filho de Deus vivo. the Son of God. Você vê que Pedro, ele tomava a frente em algumas coisas. Peter, he stood out. E nesse episódio também nós temos algo que é muito importante para o cristianismo. In the same episode, we have something that's really important for Christianity. Você já viu aquela máxima que o Papa é sucessor de Pedro? Quem já ouviu isso aí? Have you heard of the Pope? He came after Peter. Quem já ouviu? Have you heard of that? Eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa que existiu. They say Peter was the first Pope. E por isso hoje temos Papa. And that's why we have a Pope São now. sucessores de Pedro. They were replacing Peter. Mas nós vamos derrubar isso hoje aqui. But we're going to break it today. Jesus fala para Pedro assim, Pedro, Jesus told Peter, Peter, depois que Pedro fala assim, tu és o Filho de Deus. after Peter saying, you're the Son of God. Aí Jesus fala assim para Pedro, Pedro, e eu digo que tu és Pedro. And Jesus says, I say you are Peter, E sobre essa pedra and upon this rock edificarei a minha igreja. I'll edify my church. Aí a igreja católica pegou essa parte So the Catholic Church took this part como se Pedro fosse a pedra da igreja. as if Peter was the rock of church. Mas deixa eu te dizer que a Bíblia não fala isso. But the Bible doesn't say that. Aliás, nós podemos ouvir o próprio Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. We can see Peter saying, Ele diz assim, achegando-vos a ele, que é a pedra viva. coming to him, there is the rock, the living rock. Efésios 2:20. Ephesians 2:12. Fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos Edified by the fundamentals of the apostles e dos profetas, and the prophets, sendo o próprio Cristo Jesus being the Christ Jesus, a principal pedra alicerce. the main structure rock. Aí por que então que Jesus fala assim, tu és Pedro e sobre essa rocha edificarei a minha igreja? So why Jesus say, you are Peter, upon this rock I will edify my church? Para a gente entender isso aqui, a gente precisa ir para o grego. To understand this, we gotta go to the Greek. Porque quando Jesus fala assim, tu és Pedro, Because when Jesus says, you are Peter, Jesus está falando assim, tu és Petrus, em inglês. Em inglês. Em grego está falando assim, e tu és Petrus. he's saying Greek, you are Petros. E sobre essa pedra And upon this Petra, edificarei a minha igreja. I will edify my church. Petrus significa fragmento de rocha, pedrisco. Petros means little rocks. E Petra significa rochedo, rocha inabalável. And Petra means stone, unshakable stone. Era como se Jesus olhasse para Pedro. It was if Jesus Estou looked at olhando para Peter. Pedro. I'm looking at Peter. Tu és Pedro. You are Peter. Sobre essa rocha Upon edificarei a minha igreja. This rock I will edify my church. Você está aqui comigo, amado? Are you here? Porque quando você lê no grego, você entende que são duas coisas diferentes. Porque o nome Pedro significa pedra também. Because when you see the Greek, it's totally different things. Nós não vamos muito aprofundar nisso, mas eu creio que você já entendeu. We're not going to go deep into this because I know you understood it. Em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23, In Matthew chapter 16, nós demos um pulo agora na timeline. so we went forward with the timeline. Jesus ele começa a anunciar para os discípulos que precisava morrer, Ronaldo. So Jesus started telling the disciples he had to die. E Jesus começa a deixar umas coisinhas voando assim, ó. Eu preciso morrer. And he started telling them, I have to die. Só que os discípulos, eu não sei se eles não queriam entender ou se eles de fato não estavam entendendo. I don't know if the disciples didn't want to understand it or they did understand it. Mateus 16, 21 diz assim: Matthew 16:21 says, desde aquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos since the time Jesus started showing the disciples que era necessário ele seguir para Jerusalém e sofrer. that it was necessary to go to Jerusalem and suffer. Ele sofreria dos principais sacerdotes e dos escribas He would suffer by the message of the law e seria morto e ressuscitado no terceiro dia. and would be killed and resurrected in the third day. Meu tempo não está errado aí não, gente. Já caiu 20 minutos, não é possível.
E Pedro chamando Jesus à parte. And Peter calling Jesus apart. Cara, era Jesus falou assim: eu preciso ir para Jerusalém e vou sofrer e vou morrer. And Jesus said, I gotta go to Jerusalem, I'm gonna suffer and die. Aí Pedro chama Jesus e fala assim: Jesus, And Jesus called Peter and said, você não tem que passar isso, você está doido, tem misericórdia de ti mesmo. you don't have to go through that. Aí Pedro fala assim: afasta de mim, Satanás. And Jesus said, go away from me, Satan. Nota que Jesus não disse: afasta de mim, Pedro. He didn't say, go away from me, Peter. Ele disse: afasta de mim, Satanás, porque você não entende as coisas do reino. He said, get away from me, Satan, because you don't understand things from heaven. Pedro estava endemoniado? Was Peter possessed? Não. No. Ele deu uma brechinha e o diabo soprou algo no ouvido dele, amado. The devil spoke something with him. Tanto que Jesus não disse: sai daqui, Pedro. Jesus didn't say, go away, Peter. Ele disse: sai daqui, He Satanás. said, get away, Satan. Porque o diabo queria tirar Jesus da cruz. Because the devil, he wanted to take Jesus away from the cross. Aí nós vimos no próximo episódio And we see in the next chapter, que Jesus ele está no Monte da Transfiguração. and Jesus in the Mount of Transfiguration, Tem ali com ele Moisés, Elias, and there is Elijah and Moses, representando a lei e os profetas. representing the law and the prophets. Aí ali Jesus se transfigura na frente deles. And Jesus transformed in front of them, E eu entendo que eles tiveram um momento de glória ali. and they had a moment of glory. Porque sem Jesus transfigurar, a gente vive momentos de glória. Because Imagina ele transfigurar. Without Jesus transforming, we live moments of glory. Imagine his transforms. Aí sabe o que Pedro deu a ideia? You know, Peter said, Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas. let's make 3 tents. E o senhor não precisa, vamos ficar aqui, esse momento é top. Let's just stay here. It's really good this moment. Estava junto com Pedro e Tiago. And it was Peter and James. E eles viram lá Jesus transfigurado, Moisés e Elias. And they saw Jesus, Elijah, and Moses. As 3 tendas eram para eles. The 3 tents were for Era them. como se eles falassem: a gente não precisa nem de lugar para dormir, só deixa a gente aqui They're perto. like, we don't have to sleep anywhere. Just let us just stay here with you. E quando eles descem de lá, quando eles descem do Monte da Transfiguração, And when they go down there, era como se eles viveram uma glória tão grande lá em cima. they live such a glory up there. Mas quando eles descem, Jesus já dá uma cepada neles, dizendo. But when they go down to the mountain, Jesus ele fala em Lucas capítulo 9, versículo 43. he says in Luke chapter 9, A partir do 43. verse 43, Fala assim: como todos estavam maravilhados com o que Jesus fazia, people were amazed by the things that Jesus did. os discípulos, ele disse aos seus discípulos: He told his disciples, olha o que Jesus disse: look what Jesus said, fixai os vossos ouvidos nas minhas palavras. fix your ears in my words. Jesus falou assim com os discípulos: presta atenção no que eu vou dizer agora. Pay attention what I'm going to say, he O told the disciples. filho do homem vai ser entregue na mão dos homens. The Son of Man will be given to the man. Era como se eles falassem: Jesus, a gente viveu glória, a gente podemos continuar isso. As if he said, we live glory, we can continue this. E Jesus fala assim: cara, presta atenção, eu vim para morrer. And he said, pay attention, I came to die. Porque a redenção só vai acontecer na cruz. Because the redemption only going to happen on the Calvary. E os discípulos queriam que Jesus fugisse da cruz. And the disciples wanted Jesus to get away from it. Liderados por Pedro. Leader by Peter. Pedro falava isso. Pedro falava isso. Peter used to say. Agora Jesus ele vai para Jerusalém. And Jesus goes to Jerusalem. E ele, quando ele chega em Jerusalém, ele chora vendo Jerusalém de longe. And when he got to Jerusalem, he Ele fala cries assim, looking at it. Jerusalém, Jerusalém que mata os And he profetas. says, Jerusalem, Jerusalem, that killed the prophets. Quantas vezes eu quis cuidar de vocês como uma galinha cuida dos seus filhotinhos, dos seus pintinhos. How many times I wanted to take care of you as the chicken take care of their kids. Mas vocês não me deram ouvido. But you didn't listen to me. E Jesus chora olhando para Jerusalém. And Jesus cries looking at Jerusalem. Amado, chegamos agora no momento entre que Jesus And we go through a moment that Jesus fala com Pedro e João: tells Peter and John, prepara uma ceia para mim, prepare a table for me que eu vou cear com vocês. that I'm going to eat with you guys. Você nota que Jesus ele estava preparando tudo porque ele precisava ir embora. Can you notice that Jesus was preparing everything because he had to go? Ele precisava ir para a cruz. He had to go to the Calvary.
E ali já tinha 3 anos que os discípulos, 3 anos e meio que os discípulos andavam com Jesus. It was 3 years and a half that the disciples walked with him. Aí quando Jesus fala que vai preparar uma ceia, ele fala assim, na mesa ele começa a lavar os pés dos discípulos. And at the table, Jesus washed the disciples' feet. Aí ele lava o pé de todo mundo. He washes everybody's feet. Mas na hora que ele lava o pé de Pedro tinha que ser diferente. But when it comes to Peter's time, it's different. Pedro fala assim, eu não permito você lavar meus pés não, Jesus. Peter said, I'm not going to let you do that. Você lê depois, está em João capítulo 13. You can read later. A John partir do chapter versículo 13, verse 4. Ele fala assim, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. He said, you're not going to wash my feet. É como se ele falasse assim, o Senhor não vai se humilhar, se ajoelhar e lavar os meus pés. It was if he said, you're not going to do that to yourself. Aí Jesus fala para Pedro assim, Pedro, And Jesus said, Peter, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. if I don't wash your feet, you don't have part of me. Se eu não lavar os seus pés, a aliança nossa não existe, Pedro. If I don't wash your feet, we don't have a covenant. Aí Pedro fala assim, And Peter says, então me lava inteiro, não só meus pés, mas o meu corpo inteiro. so wash me entirely, my entire body. Ele fala assim, ó, no versículo 9, então Pedro lhe pediu, He says in the verse 9, so Senhor, Peter asked, Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus, not only my feet, but also my hands and my head. Então a partir daqui, So from now on, Jesus continua mostrando que ele precisa ir para a cruz, porque é lá que vai acontecer a redenção. Jesus is showing that he has to go to the cross, that there will be redemption. Aí aqui, continuando a timeline, Jesus fala assim com os discípulos. So continuing the timeline, Jesus told the disciples, Vocês vão todos se escandalizar comigo, you're going to be shocked with me. porque a palavra diz que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Because Elas espalhariam. The word says the pastor will be, he would suffer and the sheep will go away. E Jesus fala assim, mas depois que eu morrer, depois da ressurreição, eu vou para Galileia. And Jesus said, after I die, or after I resurrect, I go to Galilee. Coloca meu tempo aqui, por favor. Eu estou nos 20% aqui, sabe? Mas aí eu preciso acelerar mais, né? Dependendo do tempo. E Jesus agora, ele está a caminho do Getsemane. And Jesus now, he goes to Gethsemane. E ele chega assim, para Pedro e diz, Pedro, He tells Peter, Peter, essa noite o diabo reclamou para vos peneirar. tonight the devil, he asked for you. Imagina Jesus trazendo Pedro assim para o cantinho. Imagine Jesus bringing Peter to the corner and saying, O diabo essa noite me pediu a sua vida, Pedro. the devil tonight, he asked me for your life, Peter. O diabo não ia fazer isso por qualquer um, amado. He wouldn't do that for nobody. Aí Jesus falou assim, eu porém roguei por ti, But Jesus said, I prayed for you, para que a sua fé, Pedro, não desfaleça. that your faith won't fail. Mas aí Jesus fala algo que eu nunca vi ninguém comentar dessa parte. But Jesus says something that I don't see nobody talking about it. Aí Jesus fala assim, tu pois quando te converteres, But you, when you convert, fortaleça os seus irmãos. strengthen your partners, Por que your Jesus falou brothers. com Pedro assim, depois que você converter de fato, Pedro, Why Jesus told him that? você vai fortalecer os seus irmãos. You're gonna strengthen your brothers. Nós estamos preparando para falar algo disso aqui um outro dia, mas talvez Pedro não era convertido 100% nesse momento. You wouldn't say something like this, but Peter wasn't converted. Mas como Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, eu roguei e você vai fortalecer seus irmãos. And Jesus said, I prayed for you, and you're gonna strengthen your brothers. Talvez Pedro pensou assim, eu vou fortalecer mesmo, eu sou o cara. Maybe he thought, oh, okay, I'm the man. Yeah, I'm the man. Conta comigo. Count on me, Jesus. Tanto que na ceia, amado, que Jesus fez, That in the table, estavam todos os discípulos ao redor da mesa, all the disciples were around, e Jesus fala assim, que está aqui vai me trair essa noite. and Jesus says, one that is here, he's gonna betray me tonight. Aí Pedro aponta para João, que está do lado de And Jesus. Peter points to John that was right next to Jesus. Era como isso aqui, João está lá, e eu estou aqui, ó, sou Pedro. It was if John was there and I'm here, I'm Peter. Fala assim, João, It was John, pergunta para Jesus quem vai trair ele. ask Jesus, who's the traitor? Quando Pedro faz isso, amado, When Peter does that, ele já estava colocando assim, não sou eu,
nem João. He was already saying, it's not me or John. Porque Jesus falou, alguém vai me trair. E se ele está perguntando João, é porque ele acha que João não é. Because e ele está perguntando, ele também não Because é. he's asking, someone's gonna betray me, Jesus said, but it's not him or John. Nós podemos falar disso também em outra época. We can talk about it later. Aí, só que depois que Jesus fala assim, Pedro, o diabo me pediu a sua alma. But after Jesus said, Peter, the devil asked me for your soul. Olha o que Pedro falou para Jesus, velho. Look at what Peter told Jesus. Está em Lucas 22:33. It's in Luke 22:33. Pedro respondeu para Jesus, Peter responded to Jesus, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, I'm ready to go with you. tanto para a prisão quanto para a morte. Either jail or the death. Quando Jesus falou assim, eu roguei por ti, Pedro. When Jesus said, I prayed for you, Peter. Pedro cresceu, velho. He got food on himself. E ele falou assim, Senhor, eu não vou te abandonar. Eu vou contigo para a prisão ou para a morte. And say, Jesus, I'm not going to abandon you. I'm going to go to jail with you or to death. Aí Jesus vem falando assim, Pedro, na verdade te digo. And Jesus said, truly I tell you, Que hoje mesmo, that tonight, antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. before the rooster sings 3 times, you're going to betray me. Amados, nós estamos falando aqui com alguém que é especialista em derrubar e destronar a estrela. We're talking about someone that is a specialist to unthrone the stars. Amado, Deus pode colocar você em lugar de destaque. God can put you in a place of great excellence. Mas no dia que esse lugar de destaque ele te tomar, But when He take you away from you, Deus te tira de lá. He take you away from there. Mais rápido e mais eficiente da forma que ele te levantou, ele te derruba, velho. Quickly and more efficient, He takes you down. Aí tem uma frasezinha, eu não sei de quem é. And there's a phrase I don't know who it's from. O seu talento pode te levar às alturas, Your talent can make you to the heights, mas o que vai te manter lá é o seu caráter. but what's gonna stick you there is your character. E se você não tiver isso, velho, And if you don't have character, Deus destrona. God unthrone you. Você está aqui comigo, amado? Are you here? Então Jesus falou assim, Pedro, você vai me negar, velho, 3 vezes. Para que você está nessa banca toda? So Jesus said, you're gonna betray me 3 times. What are you thinking? Agora nós estamos no Getsemane. We're in the Gethsemane Nós now, precisamos correr, Pedro. and we gotta go fast. Chegamos no Getsemane agora, Jesus chama 3 discípulos para orar junto com ele. And we got to the Gethsemane, God asked 3 disciples to pray with him. Corrigindo, todos os discípulos estavam com ele, com exceção de Judas. Every disciple were with them except Judas. Chegaram até aqui os 11 discípulos. So the 11 disciples went there, E Jesus fala assim, Pedro, Tiago e João, vamos mais adiante comigo, eu quero que vocês orem comigo. and Peter, James, and John go beyond with him to pray with him. Jesus disse assim, amado, está em Mateus 26, a partir do 36. Jesus says in Matthew 26, A partir do 36. from the 36 to 46. Jesus falando assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. And Jesus said, my soul is profoundly sad until my death. Fica comigo e vigia. Stay with me and watch. Cara, Jesus se abriu para os discípulos. Velho. Jesus was vulnerable with Jesus him. disse assim, eu estou em amargura. He said, I'm completely sad. Ora comigo. Pray with me. Pedro, Tiago e João saíram então para orar com Jesus. Peter, James, and John, he went to pray with him. Chegaram em determinado momento, Jesus fala assim, fica aqui que eu vou adiante sozinho agora. And they got to a certain point and Jesus said, stay there, I'm going to go alone. Jesus está em amargura, quando ele volta, ele encontra Pedro, Tiago e João Jesus profoundly sad, and he came back, he found Peter, John, and James sleeping. Aí Jesus fala assim, cara, vocês não podem vigiar um pouquinho comigo? And Jesus says, you can't watch with me? Fica ligado, eu preciso que vocês estejam comigo. Pay attention, I need you guys. Jesus volta para orar. He went there again to pray. Quando Jesus volta, os 3 estavam dormindo When de he novo. came back, they were sleeping again. Estavam dormindo, amado. They were sleeping. E isso ainda aconteceu mais uma vez. Foram 3 vezes a hora que Jesus volta e os discípulos estavam dormindo. And it happened another time, it was 3 times in total. Dentro disso aqui tem até uma outra palavra muito top, mas meu tempo ali não deixa. I have something to say, but I don't have time. Aí Jesus, olha o que ele disse no Getsemane, velho. Look what Jesus said in the Gethsemane. Senhor, se possível for, Jesus says, if it's God, if it's possible, afasta de mim esse cálice.
cálice. take this glass away from me. E sabe o que Deus respondeu para Jesus? And what God told Jesus? Nada. Nothing. Aí algumas pessoas podem pensar, Jesus estava com medo da cruz. And some people could think Jesus was afraid of the cross. Se Jesus estivesse com medo da cruz, If he was scared of the cross, ele era o mais fraco de todos, amado. he was the weakest of all. Porque mártires, homens que temeram a Deus, Because there are some men that fear God. morreram em nome de Deus. They die in the name of God. Inclusive na hora da morte, eram queimados cantando hinos ao Senhor. And they're burned singing songs to the Lord. Aí eu vou falar que Jesus estava com medo do que ele ia passar, de apanhar, de sofrer. Era And I'm isso. gonna say, Jesus is scared of this? Sabe o que Jesus estava com medo, amado? You know what he's scared of? É que não há comunhão entre luz e trevas. There is no communion between light and darkness. Jesus na cruz, ele representou o seu e o meu pecado. Jesus in the cross, he represented my sin and your sin. Deus olhou para Jesus e fez separação de Jesus. God looked at Jesus and saw separation. Jesus provou algo que ele nunca tinha provado, a separação do Jesus tasted something he'd never tasted before, the separation of the Father. Amado, ele foi desassistido por Deus na cruz. He wasn't washed by God in the cross. Isaías diz que Deus agradou de moer Jesus na cruz. Isaiah says God was pleased to smash Jesus on the E cross. deixa eu te falar, Jesus ele provou essa separação And Jesus tasted the separation na cruz, on the cross, nos representando. representing us. Mas a verdade era But the truth is que essa separação, that the separation, quem deveria provar era você e eu, we had to taste it pela eternidade. by eternity. Jesus ele sofreu por um curto período de tempo de cruz. Jesus suffered by a short period of time, Mas essa era a nossa paga pela eternidade. but it was supposed to be us. E Jesus ele entra e restaura ali. And Jesus go back and restore everything. Mas ainda aqui na nossa história, Jesus não estava na cruz. But Jesus was in the cross in Ele the está no story. Getsemane. He was in the Gethsemane. Nossa, vou ter que correr agora. Gotta go fast. O pior que a Priscila e o Ronaldo estão na primeira cadeira aqui. Não tem nem jeito de eu virar o olho, não. Amado, no Getsemane nós sabemos ali que eles vão capturar Jesus. Beloved, we know in the Gethsemane they're gonna capture Jesus. E quando os soldados chegam e falam assim, quem é Jesus? And when the soldier says, "Who's Jesus?" Jesus diz, eu sou Jesus. Quando Jesus falou isso, os soldados caíram no chão. Só dele falar. And Jesus said, "I am Jesus." And when he said that, the soldiers fell down on the floor. Aí eu imagino ele se recompondo. Quem é Jesus? And I imagine they're standing up again and he was like, Jesus "Who's fala, Jesus?" Jesus fala assim, elimina o tempo aí, eu sou Jesus, o que você está precisando? He was like, "I am Jesus. What do you need?" Aí eles vão capturar Jesus. And they captured Jesus. Pedro corta a orelha de um dos soldados. And Peter cut somebody's ear. Era Pedro, né, velho? And it was Peter. Aí Jesus fala assim, Pedro, guarda essa espada, velho. And Jesus says, "Peter, Você acha que se put eu away preci- this sword." Você acha que se eu precisasse, eu não mandava aqui um monte de anjo para nos defender aqui, não? You don't know if I needed, I could bring a bunch of angels to defend us. Então, Pedro ali, So Peter there, mais uma vez ele mostra, não, eu sou o cara, estou com Cristo. one more time. "Oh, I'm the man. I'm with Jesus." E Jesus é capturado e levado agora. And Jesus was Aí captured. cumpre a palavra, vão ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar, vão And se espalhar. And the word was fulfilled. They're going to hurt the pastor and the ships will go away. E os discípulos todos se espalham, mas Pedro e João ficam de longe. And they all go away, but Peter and John, he stay far away looking at him. Era como se agora eles estão levando Jesus And now they bringing Jesus somewhere. e Pedro e João tá só de longe acompanhando o que está acontecendo. And Peter and John are watching him. Aí quando eles pegam Jesus, entram para dentro ali onde que ele seria julgado, And they bring Jesus to the place he's going to be judged. eles olhando Jesus, Pedro e João, They looking at Jesus, Peter and John. João ele conhecia a pessoa que estava lá na porta, Ronaldão. John, he knew the person was on the door. E ele fala assim, And he says, a Bíblia vai falar que João, ele conhecia quase que o porteiro do lugar onde Jesus foi The levado prisioneiro. Bible say John, he knew the guy that used to work on the door. Então ele tinha acesso a lá, So, para so entrar lá. he could get in. Só que Pedro não tinha esse acesso. But Peter didn't. Aí quando João chega, And when John comes,
Ele fala assim, tem um amigo meu aí, o Pedro, He deixa ele says, entrar também. there is my friend Peter. Can he come in? Cara, é como se João falasse assim, Pedro, marca aí que eu vou lá trocar uma ideia e você vai poder entrar também. As if John said to Peter, wait, hold on. I'm going to talk Amado to do them céu, and come o back que and so you acontece can no get in. negócio? Pedro faz algo como você e como eu. And Peter does something just like us. Ele não mede, ele não põe na balança o que é seguir Jesus. He doesn't measure was to follow Jesus. Ele não põe na balança o que ele vai ter que abrir mão para seguir He Jesus. doesn't balance what he has to give away to follow Jesus. Então, Jesus é levado. So Jesus was taken. E agora, Jesus ele está ali diante dos seus acusadores. And now Jesus is before the accusators. Eu vou voltar no caso de Pedro não pôr na balança o que é seguir Jesus. I'm going to come back to Peter, all right? Jesus está ali agora diante dos soldados And Jesus is there before the soldiers. e ele é acusado. And he's accused. Ele é esbofeteado. He's smashed. E tomando tapa na cara, cuspe na They're cara. snapping him, As spitting on him, pessoas questionando o que ele falava. questioning him. E sabe quem estava vendo tudo isso? And you know who was watching it? João John e Pedro. and Peter. Só que, como João era conhecido pessoal, But John was known by the people. as pessoas, elas não acusavam João de estar ali. People, they didn't accuse John to be there. Mas quando eles viram Pedro, But when they saw Peter, eles falaram assim, mas peraí, they said, você é wait. seguidor de Jesus? You're a follower of Christ. É como se João não fosse, João era também. It was if John wasn't. Só que eles sabiam que João era. But they knew John was. João conhecia o pessoal lá e eles deixaram ele entrar. John knew the people, so they let him in. Ele tinha um network. He had a network. Mas Pedrão, na hora que eles olham para Pedro, fala assim, peraí, você é seguidor de Jesus? But they look at Peter and say, wait. You're a follower of Christ. Aí ele fala assim, não, eu não conheço Jesus. And he says, no, I don't know Jesus. Não conheço. What are you talking about? Aí eles continuam ali, e Jesus sendo interrogado, apanhando, sendo cuspido, mais uma vez chega alguém. And they stay there and all these things are happening and somebody comes to Peter. Alguém chega para Pedro pela segunda vez e fala assim, você é seguidor de Jesus, sim, eu te conheço. And for the second time they tell Peter, you are a follower of Christ, I know you. E Pedro mais uma vez ele fala, não, eu não conheço Jesus. And once again Peter said, I don't know this Jesus you're talking about. Aí quando chega, aí a Bíblia vai falar And the Bible says que os guardas estavam ali. that the guards were there. Está em João capítulo 18. It's in John chapter 18. E eles acenderam um braseiro. And they light up Era uma fire noite fria. because it was cold. Eles acenderam um braseiro e estavam se aquentando ao redor They light up a desse fire fogo. and were warming themselves. E eles chegam a Pedro pela terceira vez. And they go to Peter for the third time. Mas a Bíblia relata algo diferente em Marcos 14:71, But the Bible says something different in Mark 14:71. que na terceira vez Pedro até xingou. That the third time Peter even cursed. Olha o que ele diz. Look at what he said. Porém começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. He started cursing and getting angry and say, I do not know this man that you're talking about. Rapaz, meu tempo. Oh man. Era como se Pedro olhasse para trás It was if Peter looked behind e falasse assim: não sei quem que é esse cara que me tirou de uma pesca mal sucedida. and I don't know this guy that took me from being a fisherman. Eu não sei quem é esse cara que curou a minha sogra. I know this guy who healed my mother-in-law. Eu não sei quem é esse cara que alimentou multidão, I don't know this guy who fed crowds, que curou paralíticos, that healed paralyzed expulsou people, demônios. cast out demons. Eu não sei quem é esse cara. I don't know this guy Que ceiei com ele na mesa horas atrás. that I had time with the table with him. É aquele cara que falou que o inimigo me queria e ele orou por mim. And he said that the enemy wanted me, he prayed for me. Não sei quem é esse cara. I don't know this guy. E a Bíblia vai relatar que na terceira vez And the Bible is saying the third time, o galo cantou. the rooster song. Só um adendozinho, não era o galo, o marido da galinha, viu? It's not the rooster, O the galo, husband of the o chicken. galo era um sino que era a troca de turno entre os soldados. Ele apitou. Rooster was a bell Porque o galo era um animal impuro, não tinha galo lá. because rooster wasn't Okay. there. It was an Você ficou sabendo impure hoje, né, irmão? animal. Mas é assim mesmo. You didn't know that, right?
Mas olha para você ver, aí quando o galo cantou, Pedro lembrou do que Jesus tinha falado para ele. So when the bell rang, Sabe aquele Peter cara, remembered what Jesus told him. sabe aquele cara todo valente que tinha falado assim, Jesus, eu estarei contigo na morte ou na prisão? You know the courageous guy E that Jesus was falou like, com ele assim, tira essa panca, você vai me negar antes 3 vezes. Antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar. and Jesus told him, you're gonna betray me. Só que olha, o relato de Lucas é forte, velho. Olha o que fala. But Luke says, Quando Pedro, amado, era como se Pedro estivesse aqui e Jesus estivesse no meio da galera aqui apanhando, ó. Pedro estava aqui olhando e vendo. it was if Peter was here and Jesus was there. A Bíblia vai falar para nós, deixa eu te dar o endereço, Lucas 22, 61. Luke 22:61. Que quando Pedro ele nega pela terceira vez, When Peter betrayed Jesus for the third time, o olhar dele, Lucas, cruza com o de Pedro assim, ó. Jesus looked at him Era in como the se eye. Pedro, pela terceira vez, ele fala agora, não conheço, e até xingando. Nesse momento, Jesus de lá, olha para Pedro assim, ó. And in the third time, Peter olho de cursing, Pedro. Jesus looked at him right in his eye. Era como se você falasse, o olhar de Jesus fixo em Pedro, enquanto Pedro negava ele. Was if Jesus was looking at him right straight on his eye. O olhar vai falar muito mais do que muitas coisas, amado. Aí, nós temos aqui, Jesus foi cuspido. Jesus was spit on. Pedro não estava lá com ele. Peter wasn't there with him. Jesus foi acusado e Pedro não estava lá. Jesus was accused and Peter wasn't there. Jesus foi condenado e Pedro não estava lá. Jesus was condemned and Peter wasn't there. Jesus foi crucificado e Pedro não estava lá. Jesus was crucified and Peter wasn't there. Jesus morre e Pedro não estava lá. Jesus passed and Peter wasn't there. Jesus foi sepultado e Pedro não estava lá. Jesus was buried and Peter wasn't there. E pela manhã as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, Pedro não estava lá. And in the morning the women went to Jesus' tomb and Peter wasn't there. Cadê a pedra fundamental da igreja? Where is the rock of the church? Cadê o valentão que ia estar com Jesus até na morte? Where's the courageous man? Esse cara foi embora. He went away. Mas só que lembrando uma palavra de Jesus lá atrás. But remember the word of Jesus back Jesus fala then. assim, depois que eu ressuscitar, eu vou estar na Galileia. Jesus saying, I'm gonna go to Galilee when I resurrect. Aí agora, Pedro fica sabendo que mulheres foram no túmulo. And now Peter, he knew that women went to the tomb. E um homem de branco chega e fala assim, And the man in white said, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? why are you looking me between the dead, that one that lives? Jesus ressuscitou. He resurrected. Ele não está aqui. He's not here. Aí olha o que esse cara fala em Marcos 16. In Mark 16, Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, go to the disciples and Peter, eu estarei adiante de vós na Galileia. I will encounter you guys in Galilee. Olha, Jesus ele já deixou o recado. Fala com os discípulos e Pedro. Jesus Avisa pra said, Pedro. tell the disciples and Peter. Cara, agora nós vamos aqui para João 21. So now we go to John 21. Vou precisar usar 5 minutos extra aí pra gente finalizar. I need 5 extra minutes. Sorry, guys. Cara, quando Pedro então ele ouve aquela palavra e vai para onde? Para Galileia. When Peter he heard that, he went to Galilee Porque ele ia encontrar com quem? because he was going to encounter Jesus. Só que quando ele chega na Galileia, cara, ele não encontra Jesus. But when he got to Galilee, he didn't encounter Jesus. Você vê, cara, que Pedro ele era tão líder dos discípulos, ele tinha um poder tão forte sobre You eles, see that Peter was such a leader, he had such a power. que between João them, capítulo 21 vai dizer o seguinte, that John chapter 21, a partir do versículo 1. in the verse 1, Depois disso, after that, Jesus tornou-se a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Jesus appeared to the disciples in the ocean of Tiberias. Olha quem estava lá nesse dia. Pedro, Tomé, Natanael, Zebedeu, os filhos de Zebedeu, que eram 2, e ainda 2 discípulos dos filhos de Zebedeu. Você tinha 7 pessoas com Pedro. And they had 7 disciples there with Peter. Quando Pedro chega na Galiléia, ele não vê Jesus. When Peter got to Galilee, he didn't see Jesus. Aí sabe o que ele faz, Heraldo? And you know what he did? Assim, eu vou pescar.
I'm gonna fish. Vou voltar para minha vida que eu tinha antes de conhecer Jesus. I'm gonna get back to my life before I met Jesus. E todos os 7 que estavam lá falaram assim: nós também vamos. And all the 7 that were there, they say, we're Dos gonna do that too. 7, 5 eram apóstolos. The 7, 5 were apostles. Cara, eles eram como se falasse assim: o Pedrão desistiu, tô indo atrás dele. It was Vambora if like também. Peter, he gave up, so we're gonna do the same thing. Por isso, amado, o diabo, quando ele quer derrubar, So that's why when the devil wants to take you down, ele procura derrubar a liderança. he goes after the leadership. Porque junto da liderança vai um monte de gente atrás. Because people follow the leadership. Mas isso só mostra para nós o quão errado nós estamos. But it shows us how wrong we are. Jesus não... um líder me ofendeu na igreja, Ronaldo. Jesus, a leader offended me in the church. E por causa disso eu vou abandonar Jesus. And because of that, I'm going to abandon Jesus. Jesus fez o que com você? What Jesus did with you? Ah, não, mas fulano não me cumprimenta mais, pastor Stallone. Não me dá bom dia. People don't say hi to me Eu vou anymore. abandonar Deus por causa disso. I'm going to abandon God because of that. Faz sentido o negócio Come on, desse? does that make sense? I don't think so. Eu acho que não. Aí agora nós temos aqui em João capítulo 21, Now we have in John chapter 21, os discípulos voltando a pescar aqui. disciples coming back to fish. E a Bíblia vai falar que eles ficaram a noite toda ali e não pescaram nada. And the velho. Bible says they were there the entire night. They didn't catch a thing. Lembrando que quando os discípulos, Pedro conheceu Jesus, Remembering that when Peter met Jesus, foi num dia de pescaria mal sucedida. it wasn't that he didn't fish anything. Pedro ficou a noite toda tentando pescar e não conseguiu He nada. spent the night fishing, but he couldn't catch a thing. E agora ele está de novo na mesma situação, uma And- noite sem pegar nada. And Ronaldo. now he's in the same situation, a night without catching anything. E do mesmo jeito, And in the same way, aparece alguém somebody shows up e fala para ele assim: and tells him, joga a rede do outro lado aí, só para ver o que acontece. throw the net on the other side to see what happens. Não, antes disso, amado, No, before that, eles estavam ali no barco. they were there in the boat. Chega alguém na costa assim do rio, Somebody on the shore fala assim: tem alguma coisa para comer aí? and said, you have anything to eat? Os caras falam: não tem não, a gente não pegou nada. No, we don't. We didn't catch a thing. Olha o seguinte, ó. Eles responderam, aí Jesus, quando pergunta se tem algo, eles falam assim: não, nós não temos nada, porque a gente não pegou nada. And Jesus asked, and they say, no, we don't have anything. Jesus fala assim: And Jesus lançai à direita do barco a rede. À Throw the direita. net on the right side of the boat. Você vê que assim, não vamos entrar nisso. We're going to go through Muita that. coisa, né? Olha lá, vai você ver, meu Deus. Olha, gente, olha, quem puder, olha para cima ali, naquela luzinha ali, tá vendo? Seu tempo acabou, tá escrito ali. Eu tenho até uns 50, né, Ronaldo? Aqui, tem uns 50 naquela programação ali. Eu não vou ter uns 50 não, tá, gente? Mas vou aproveitar um tempinho a mais aqui. Jesus, ele fala assim: joga a rede do outro lado. Jesus said, throw the net on the other side. E eles não conseguem puxar a rede de tanto peixe. And they couldn't get the net because they had so many fish. Você tá ligando as coisas, velho? Are you connecting things? Quando Pedro conhece Jesus, When Peter got to know Jesus, acontece a mesma coisa. it happens, the same thing happens. Uma noite mal sucedida de pescaria, A bad night of fishing, que Jesus chega e fala assim: joga a rede do outro lado. that Jesus came and said, throw the net on the other side. A rede está lotada, eles não conseguem pegar. The net is full of fish. They couldn't E handle it. Jesus ali se apresenta para os discípulos e chama Pedro: segue-me. And Jesus presents himself to the disciples and says, follow me. Agora, de novo. Now again. E eles falam assim, aí eles olham bem para aquele camarada na praia assim, ó. And they look at the guy. Fala assim: será que não é Jesus, não? Is that Jesus? O mais engraçado é que eles pegaram tanto. It's funny because they caught so much E João olha para Pedro that John e looks at fala Peter. assim: Pedro, Peter, é Jesus. it's esse Jesus. Come on. cara. Você está aqui comigo, amado? Are you here? Fala assim: é Jesus aquele cara. It's Jesus. Aí a Bíblia fala que Pedro estava sem roupa, né? Não sei se estava peladão. And the Bible says Peter was Ele naked. pula na água,
pega a roupa junto para vestir, porque ele vai encontrar com Jesus. He jumps in the water Na because he praia. wants to encounter Jesus on the shore. Mas olha o que Jesus fala. Qual que foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos? Vocês têm algo para comer aí? But what was the question that Jesus asked the disciples? Só que na hora que eles chegam para encontrar Jesus na praia, a Bíblia vai falar que já havia um braseiro, But when he got to the shore, the Bible says there is a fire already. tinha peixe e pão. There were fish and bread. Jesus perguntou se eles tinham alimento. Jesus asked if they have, Mas Jesus Food. Jesus já tinha provido isso. but Já Jesus estava already lá. prepared the food. E vocês lembram do braseiro que quando Pedro negou a Jesus 3 vezes? You remember the fire when A Bíblia Peter fala que denied Jesus 3 times? Ele estava ao redor de um braseiro e ele nega Jesus 3 vezes. The Bible says he was around a fire and he betrayed Jesus for 3 Na times. Bíblia só existem 2 momentos que existe a palavra braseiro. The Bible, there's only 2 moments. There's the word. É quando Pedro negou It's when Peter denied Jesus. e agora na praia. And now on the shore. Cara, você notou que Jesus recriou toda a cena onde Pedro caiu para ele poder restaurar Pedro? He recreated the same scene to restore Peter. Jesus recriou a pesca milagrosa. Jesus recreated the miraculous fish. Traz Pedro agora para a areia. He brings Peter to the shore. E do lado de um braseiro onde Pedro negou Jesus 3 And vezes, right inside of a brazier, when Jesus vem com a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? he asks the same question, Peter, do you love me? E Pedro, cara, olha o que Pedro ele falava assim: sim, eu te amo. And Peter says, yeah, I love you, Jesus. Aí Jesus falava assim: apacenta as minhas ovelhas. And Jesus said, take care of my sheep. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? And Jesus asked again, Peter, you love me? Aí Pedro fala assim: sim, eu te amo. And Peter said, yes, I love you. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. And Jesus says, take care of my lambs. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? And for the 3rd time, Peter, you love me. Ele disse: sim, Senhor. Pedro, ele se entristece primeiro por Jesus perguntar 3 vezes. And Peter got sad because Jesus asked 3 times. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Jesus, you know I love you, you know everything. Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas. And Jesus said, take care of my sheep. Agora deixa eu te mostrar outra coisa no grego. Let me show you something in Que the Greek. quando Pedro respondia sim para Jesus, na verdade ele estava dizendo não. That when Peter used to say yes to Jesus, he was saying no Por in the quê? Por Greek. que isso? Why? Why was that? É porque se você pegar o grego, Jesus falava assim para Pedro: Pedro, tu me agapau. Agapau é o amor ágape, amor sacrificial. Because when he said to Peter, Tu me agape. you agape me? Yeah. Era como se ele falasse assim: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Was if he was asking Peter, do you love me to the point to die for me? E Pedro respondia: sim, Jesus, eu te amo filéu, And he would say, yes, Jesus, I love you, Phileo. que é um amor de amigo. There's the love of a friend. Jesus perguntava para ele assim: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Jesus was asking him, do you love in the point to get killed for me? E Pedro respondia assim: eu te amo com um amor de amigo, And mas Peter não was é esse like- de morrer. Peter was like, I love you as a love of a friend, but I wouldn't die for you. Aí no final Jesus pela terceira vez fala assim: Pedro, And for the 3rd time, Jesus said, Peter, tu me ama filéu? do you love me, Phileo? Deixa eu voltar. Deus perguntou para ele assim: você me ama com amor sacrificial? Perguntou ele a primeira vez. Let me go back. Do you love me in a sacrificial way? Ele disse: eu te amo como amigo. He said, I love you as a friend. Na segunda vez, Jesus pergunta: você me ama com amor sacrificial? For the 2nd time, he asked the same thing. Pedro responde: te amo como amigo. And Peter said, I love you as a friend. Na terceira pergunta, tudo muda. For the 3rd time, everything Jesus changes. fala assim: você me ama com amor de amigo? Jesus says, you love me as a friend? Aí Pedro responde: sim, eu te amo com amor de amigo. And Peter says, yeah, I love you as a friend. Amado, isso fazia parte do tratamento para restaurar Pedro. It was part of the process to restore Peter. Porque lá atrás, Pedro disse: eu morro por ti. Because back then, Peter would say, I die for you. E na primeira oportunidade ele fugiu disso, And velho. the first opportunity, he ran away from him. Na primeira oportunidade ele traiu Jesus. The first opportunity, he betrayed Jesus. Aí Jesus está falando assim: Pedro, And Jesus says, Peter, você é arrogante como lá atrás ainda? are you arrogant as before? Você morreria por mim, Pedro? Would you die E for me? Pedro lembrou e falou assim: não, eu não morreria. And Peter remembered, no, I didn't. I Você wouldn't die for morreria you. por mim, Pedro? Would you die for me? E Pedro disse: não, não morreria. No, I wouldn't.
Aí Jesus pergunta por último, você me ama como amigo, né, Pedro? And for the last time, Jesus says, you love me as a friend, E right? Pedro, sim, te amo como And amigo. Peter was like, yeah, that's right. Era como se Pedro falasse assim, Senhor, It was as if Peter said, eu entendi tudo. Lord, I understood everything. Amado, por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava? Why Jesus asked him for the third time? Porque Pedro negou 3. Because he denied him Se ele 3 tivesse times. negado 10, Jesus ia perguntar If 10 you denied him vezes. 10 times, he would ask 10 times. Para cada negação, Deus deu oportunidade para ele se For redimir. every denial, he had opportunity again. Você está aqui comigo, amado? Are you here? Para a gente finalizar agora. So we can finish now. Aí depois que Pedro fala assim, eu te amo como amigo. And after he said, I love you as a friend. Aí Deus vai falar para Pedro assim, ó. Continuando a palavra. And Jesus tell Peter, Jesus fala assim, Pedro, quando você era mais novo, Peter, when you were younger, você fazia o que queria. you did what you pleased. Só que quando você for mais velho But now agora, you're older, pessoas vão te levar por caminhos que você não quer ir. people will take you to ways you don't want to E go. você vai ter que trilhar esse caminho. And you have to go through the E a path. Bíblia fala assim, e Jesus estava falando como Pedro deveria morrer. And the Bible was telling how Peter would die. Aí, cara, Jesus restaurou Pedro ali. And Jesus restored Peter there. Aí agora nós vemos aqui, Jesus foi cuspido e Pedro não estava lá. And we saw Jesus was spat on and Peter wasn't there. Mas em Atos 2, But in Acts 2, 3.000 pessoas se renderam e quem era o pregador? 3,000 people were redempted. Quem era o pregador, And who was mano? the preacher? Pedro. Peter. Jesus foi acusado e Pedro não estava lá. Jesus was accused and Peter wasn't there. Atos 3, coxo é curado, quem era o pregador? Acts 3, people were healed and who was the preacher? Jesus foi condenado à morte e Pedro não estava lá. Jesus was condemned to death and he wasn't there. Atos 5, os discípulos são interrogados, quem era o pregador? Acts 5, the disciples were interrogated and who was the preacher? Jesus foi crucificado e Pedro não estavam lá. Jesus was crucified and Peter wasn't there. Os apóstolos foram presos e martirizados. The apostles were arrested and killed. Pedro estava lá. Peter was there. Amado, para a gente finalizar, So we can finish now. quando Jesus termina e fala para Pedro, Pedro, você vai ter oportunidade de provar esse amor por mim. When Jesus says, Peter, you're going to have the opportunity to prove this love for me. Porque quando você era menino, você fazia o que você queria, mas Because agora... when you were younger, you could do whatever you want. But now, E nota que Jesus só fala para Pedro assim, segue-me. Depois Jesus já fala tudo isso para ele. and he only tells Jesus, Jesus only tells him, follow me after he said all this. Era como se Jesus falasse assim, você vai morrer por mim, velho. As if Jesus said, you're going to die for me. Depois disso ele, você quer me seguir? After that, you want to follow me? Pedro não pesou, amado, na balança o valor e o peso de seguir Jesus. Peter, he didn't balance the value and the weight of following Jesus. Depois que ele cruzou aquele portão, Heraldo, When he crossed the gate, a vida dele mudou, velho. his life had changed. Ele foi acusado lá dentro. He was accused there. Eles questionaram a Pedro lá dentro. They questioned Peter. Colocaram em xeque a fé dele. They tried his faith. Ele só pensou, vou seguir Jesus para ver o que vai dar. He thought, I'm going to follow Jesus and see where he goes. Mas na hora que ele atravessa aquela porta, a vida dele mudou. But when he go through the door, his life was E changed. nós não temos mais o mesmo Pedro que negou a Jesus. And we don't have the same Peter that denied Jesus. E quando Jesus fala assim com Pedro, Pedro, você me ama como amigo? When he tells Peter, Peter, you love me as a friend? E quando Pedro entende, sim, Senhor, eu te amo como amigo. And Peter understands that, yeah, I love you as a friend. Porque quando eu disse que eu te amava e até a morte eu te neguei. Because when I said I love you until you die, I denied you. Agora, para a gente finalizar, eu vou para algo que a história conta para a gente, não está registrado na Bíblia. And now to finish, I'm going to go to something that the story tells us. It's not on the Ano Bible. 64, The year 64, César incendeia a cidade de Caesar, Roma he burned the city of Rome. e ele coloca a culpa nos cristãos. And he put a guilty on the Christians. 2 camaradas muito importantes para o cristianismo foi preso. 2 guys who are really important for Christianity were arrested. Paulo e Pedro. Peter and John. Paulo era cidadão romano, então a morte dele foi rápida. Peter was a Roman citizen, so his death was quick. Ele foi degolado, He was strangled. porque ele era romano e não podia sofrer. Because he was Agora- a Roman, he couldn't suffer. Pedro, But now Peter, a morte de Pedro seria por crucificação. his death would be crucifixion. Aí Pedro fala assim, And Peter me crucifica, amados, não está na Bíblia. It's not in the A Bible. história nos conta isso. The story tells us Que Pedro ele vira para os seus acusadores e fala assim, that Peter tell his accusators,
eu não sou digno de morrer como meu mestre. I can't die as my master. Me crucifica de cabeça para baixo. Crucify me upside down. Aquele Pedrão The same Peter que negou Jesus 3 vezes, that denied Jesus 3 times, quando reconheceu when he recognized e foi restaurado, and he was restored, aí sim ele estava disposto a morrer por Cristo. now he was able to die for Christ. Agora, para a gente finalizar, amado, So now that we can finish. se teve jeito para Pedro, If there was a way for Peter, tem jeito para você. there was a way for you. Talvez você já caminhou com Cristo, Maybe you have walked through Christ. você já viu Cristo fazer inúmeras coisas, You've seen Christ doing great things. você provou disso, velho, You have tasted it. você foi participante disso, You're participating in this. mas como nós, But as us, você negou Jesus, you denied Jesus. só que você não foi restaurado, But you weren't você restored. não voltou. You didn't come back. Hoje é o dia. Today's the day. O dia que você foi convidado pelo Espírito It's Santo. the day you're invited by the Holy Spirit. Essa oportunidade é hoje de The novo. opportunity is today. Sabe o dia que você tem para seguir a Jesus, para se entregar a Jesus? You know the day you have to follow Jesus? Esse dia existe. This day exists. Esse dia chama-se agora. This day is called now. Amado, Pedro foi restaurado e ele foi capaz de morrer por Jesus. Peter was restored and he was able to die for Jesus. Eu não estou aqui falando o quão Pedro foi bom, I'm not saying how Peter was good, porque Pedro morreu. because Peter died. Pedro é como você e como eu. He's just like us. Depois da morte, o que aguarda ele é o juízo. Now he only waits for the judgment. Ele não pode fazer nada por mim nem por você. He can't do anything for me and for you. Mas aquele que restaurou Pedro, But the one who was resurrected, ele pode restaurar a sua he vida. can restore you too. E eu posso ir mais longe ainda. And I can go beyond that. Talvez você caminha com Cristo, Maybe you walk with Christ, mas você ainda não se converteu. but you didn't convert yet. Jesus vira para Pedro e fala assim: Jesus tell Peter, Pedro, quando você se converter, Peter, when you convert, cuide dos seus irmãos. take care of your brothers. Amado, a oportunidade de hoje, coloca de pé. The opportunity is today. Please stand up. O mesmo Jesus que restaurou Pedro, The same ele Jesus quer that restored restaurar a sua Jesus, vida. he wants to restore your life. Você está aqui comigo, amado? Existe nessa manhã alguém que quer renovar sua aliança com o Senhor? Is there somebody here this morning that they want to renew their covenant with the Lord? Existe alguém nessa manhã que quer restaurar o seu relacionamento com o Senhor? Somebody here want to restore the relationship with the Lord? Feche os seus olhos, amado. Close your eyes, please. Aleluia. Fica aqui também, Ingrid, junto com a missionária, por favor. Amado, feche os seus olhos. Please close your eyes. Levanta suas mãos. Put your hands up. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é misericordioso. Muito obrigado, Pai, porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de sermos restaurados pelo Senhor. Todo dia, Pai, negamos o Senhor veementemente. Negamos nas nossas atitudes. Negamos quando estamos sozinhos com nossos celulares. Negamos quando estamos sozinhos nos nossos trabalhos. Negamos ao Senhor, Pai, quando oferecemos porco imundo no altar do Senhor. Mas o Senhor, Pai, é um Deus que restaura. Eu quero apresentar o Senhor para essas duas almas aqui nessa manhã.